Tudo bom com vocês? Neste vídeo eu vou dar continuidade à leitura do meu artigo sobre cultura, publicado em 2020. Vamos lá. São as partes 3 e 4 desta vez. E eu vou apresentar agora aspectos, digamos assim, um pouco mais sombrios a respeito da noção de cultura. Cultura e etnocentrismo. Embora tenham inventado muitas coisas, e entre elas a filosofia e a democracia, os antigos gregos não inventaram o etnocentrismo. Aquilo que a palavra bárbaro exprime com tanta clareza, a contraposição entre nós, que ocupamos o centro do universo, e os outros, os excêntricos, está longe de ser uma peculiaridade da cultura grega. Muito ao contrário, o etnocentrismo é universal. E uma das evidências mais conhecidas dessa universalidade é o nome que inúmeros povos dão a si mesmos. Aqui eu cito Leroi-Gourhan. Em um grande número de grupos humanos, a única palavra com a qual seus membros designam seu próprio grupo étnico é a palavra homens. A assimilação da etnia a uma espécie de eu ideal, reunindo as qualidades do bem e do belo, tem como contrapartida a tendência a situar fora do grupo familiar os povos monstruosos que, pelo seu aspecto e costumes, materializam em grau máximo o mal e a fealdade. Os exemplos são muitos. Chamam-se a si mesmos de homens, gente, povo ou pessoas os Guarani, os Guayaqui, os Waika, os Esquimós, mas também Bantus, Beotucs, Canacos, Érulos, Hunos, Kutins, Maidu, Maoris, Ron, Teutões, Tuaregues, Tunica. Aqui eu volto a citar o Clastres. Poderíamos estender indefinidamente a lista desses nomes próprios, que compõem um dicionário em que todas as palavras têm o mesmo sentido. E ainda que viéssemos a descobrir uma ou outra incorreção etimológica nesse hipotético dicionário, pois a letra é tantas vezes incerta, dificilmente poderíamos duvidar do sentido que o anima, e que é, invariavelmente, o mesmo. E aqui eu volto a citar Pierre Clastres. Toda cultura opera, assim, uma divisão entre ela mesma, que se afirma como representação por excelência do humano, e os outros, que participam da humanidade apenas em grau menor. O discurso que as sociedades primitivas fazem sobre si mesmas, discurso condensado nos nomes que elas se dão, é, portanto, etnocêntrico de uma ponta à outra. A afirmação da superioridade de sua existência cultural
recusa de reconhecer os outros como iguais. O etnocentrismo aparece, então, como a coisa mais bem distribuída do mundo. E, desse ponto de vista, pelo menos, a cultura do Ocidente não se distingue das outras. Convém mesmo, aprofundando um pouco mais a análise, pensar o etnocentrismo como uma propriedade formal de toda a formação cultural, como imanente à própria cultura. Pertence à essência da cultura ser etnocêntrica, na medida exata em que toda cultura se considera a cultura por excelência. Em outras palavras, a alteridade cultural nunca é apreendida como diferença positiva, mas sempre como inferioridade segundo um eixo hierárquico. Já havíamos encontrado na palavra bárbaro uma raiz comum aos dois sentidos fundamentais da palavra cultura. Mas agora sabemos seu nome: etnocentrismo. A esse respeito, Pierre Clastres não poderia ter sido mais claro. Pertence à essência da cultura ser etnocêntrica, na medida exata em que toda cultura, no sentido antropológico do termo, se considera a cultura por excelência, ou seja, a cultura superior, o grau máximo de realização das possibilidades humanas. Embora tenham inventado a palavra bárbaros, os gregos não inventaram os bárbaros. Tampouco, como o próprio Clastres reconhece, o Ocidente os inventou. Os bárbaros foram e continuam sendo inventados a cada encontro entre culturas distintas. O povo indígena que nós aprendemos a chamar de Cheyenne deu a si mesmo o nome Tsitsitstas, que quer dizer pessoas. O nome Cheyenne, que esse povo não usa para referir-se a si mesmo, lhe foi atribuído por outra tribo, a tribo Sioux, que significa aqueles que falam uma linguagem que não é compreendida. Quatro. Cultura e conflito. Se os conflitos entre culturas se limitassem à troca de alcunhas insultuosas, o etnocentrismo teria um caráter mormente cômico. Evidentemente, nada está mais longe da realidade. O corolário da oposição entre nós e outros é a guerra. E aqui nós temos uma nota em que eu cito o Émile Benveniste, que é bem interessante. Toda denominação de caráter étnico em épocas remotas é diferencial e opositiva. No nome que um povo dá a si mesmo, existe, manifesta ou não, a intenção de distinguir-se dos povos vizinhos, de afirmar essa superioridade que é a posse de uma língua comum e inteligível. É por isso que, geralmente, o étnico forma um par antitético com o étnico oposto. Esse estado de coisas deve-se a uma diferença insuficientemente ressaltada entre as sociedades modernas e as sociedades antigas, quanto às noções de guerra e paz. A relação entre o estado de paz e o estado de guerra é,
de outrora a nossos dias, exatamente inversa. A paz é, para nós, o estado normal que a guerra vem romper. Para os antigos, o estado normal é o estado de guerra, que uma paz vem interromper. Nada compreendemos da noção de paz e do vocabulário que a designa na sociedade antiga se não percebemos que a paz intervém como uma solução por vezes acidental, a miúde temporária, de conflitos quase permanentes entre cidades ou estados. A beligerância não marcou apenas a vida de cidades ou estados, mas também a das sociedades tribais. São bem conhecidas as teses de Pierre Clastres a esse respeito. Longe de exprimir um impulso biológico, uma reação à escassez econômica ou o fracasso pontual do sistema de trocas, a guerra seria um mecanismo de manutenção das sociedades tribais como pequenas comunidades autônomas e indivisas, ou seja, sem hierarquias internas de poder. Elas não eram sociedades sem Estado, mas sociedades contra o Estado. A guerra perdeu, entretanto, essa plenitude de sentido que teria chegado a possuir, segundo a visão de Clastres, nas sociedades tribais. E o que a história nos mostra é uma brutal sucessão de sujeições, etnocídios e genocídios. Enquanto se debate entre as dificuldades do multiculturalismo e a exacerbação dos nacionalismos, a humanidade parece estar fadada aos conflitos entre culturas e civilizações. Muito bem. Esses dois textos, esses dois blocos do meu artigo, eles ressaltam a noção de que o conceito tradicional de cultura, seja na sua vertente antropológica, seja na elitista, mas sobretudo na vertente antropológica, que é a mais disseminada, a mais conhecida e a mais importante nos dias de hoje, conduz necessariamente ou explicita necessariamente um conflito. Conflito esse que, no limite, se exprime pela guerra. Nos próximos blocos desse texto, desse artigo, eu vou começar a falar da minha noção de cultura, que, creio eu, exprime a possibilidade de pensar a cultura de uma maneira positiva, de uma maneira não conflituosa, de uma maneira mais cooperativa do que competitiva. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima ocasião.